Olá, saúdo você com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que prazer, que alegria poder nos encontrar novamente aqui. E que Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração nesse momento. Momento esse em que nós vamos reservar esse tempo para meditar na palavra do Senhor. E vamos orar, vamos clamar para que Deus nos aquiete. Procure desligar tudo aquilo que está em seu derredor, que possa vir atrapalhar a sua comunhão com o Senhor nesse momento. Vamos clamar para que Deus traga a sua graça, a sua bondade e misericórdia para conosco nessa noite. Senhor nosso Deus, nós queremos bendizer o teu santo nome, queremos te agradecer por esse dia que o Senhor nos permite ter o fôlego de vida, o dia que o Senhor nos permite estar aqui para meditar e compartilhar da tua santa palavra. Nós rogamos, ó Pai, o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Rogamos para que o Senhor aquiete nosso ser, aquiete, Deus, toda a turbulência da nossa mente, do nosso coração e permita-nos ouvir a tua voz. Permita-nos ouvir a tua voz em meio a tanto caos. Permita-nos, ó Pai, nesse momento reter aquilo que o Senhor quer trazer aos nossos corações como ensinamento. Ajude-nos por meio do teu Santo Espírito. Assim nós rogamos em nome de Jesus. Amém. O texto que eu quero compartilhar se encontra no Salmo 116, dos versos 1 a 8. E nesse salmo nós vamos encontrar motivos que nós temos para agradecer ao Senhor, apesar de tantas lutas e tantas circunstâncias contrárias. Salmo 116, a palavra do Senhor nos diz: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado, e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Nem sempre é fácil ter um coração grato ao Senhor, principalmente vivendo dias terríveis como essa pandemia que nós temos vivenciado. Mesmo que a palavra de Deus nos ensine lá em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós somos chamados a dar graças ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Mas não é fácil receber tantas notícias ruins e ter uma postura de gratidão diante do Senhor. De repente você pode olhar agora para a sua casa, para a sua vida e para tudo que essa pandemia já tem gerado, e de repente isso vai ter mais motivos para encher os seus olhos de lágrima, encher o seu coração de aperto, de anseio, do que ter motivos reais para agradecer. Mas nós precisamos entender que quanto mais gratos nós somos a Deus, mais fortalecidos nós ficamos. E esse salmo é um hino de ação de graças ao Senhor. É um salmo que o salmista expõe a sua experiência pessoal de ponta a ponta. Supostamente esse salmo foi escrito por Davi. Ele fala de um tempo de enfermidade, fala de um tempo de desânimos severos, do qual foi tirado pelo Senhor. Mas apesar de tudo isso, Davi encontra motivos para engrandecer o nome de Deus. E eu quero, nesse momento, apresentar dos versos 1 ao 8 algumas razões ou alguns motivos que nós temos para agradecer a Deus apesar dos momentos ruins. O primeiro motivo que nós temos para agradecer a Deus apesar do momento ruim
é agradecer porque Ele ouve as nossas orações. O versículo 1 e 2, o salmista diz: amo o Senhor. E a partir desse momento ele vai expressar o porquê que ele ama ao Senhor. E ele diz então: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Olha a certeza que o salmista tinha, apesar de todos os males que estava enfrentando, ele podia perfeitamente lançar mão da oração, agradecer a Deus, clamar por socorro, e ele tinha essa certeza de que quando ele orasse ao Senhor, o Senhor estaria atento às suas orações. E ele diz exatamente isso: eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz, porque Ele ouve as minhas súplicas, porque Ele se inclinou para mim. Então eu quero que você pense nisso. Talvez esse seja o momento em que nós precisamos clamar ao Senhor, buscar ao Senhor intensamente, para que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, para que o Senhor tenha misericórdia desse momento, mas não somente clamar, mas principalmente ter essa certeza de que o Senhor está nos ouvindo, de que o Senhor, de uma forma simbólica, a palavra de Deus expõe aqui que Ele se inclina para ouvir o nosso clamor. Então, onde você está nesse momento, você pode sim levantar um clamor ao Senhor, mas tenha certeza de que Ele está ouvindo a sua voz. O segundo motivo que nós temos para agradecer ao Senhor, apesar dos males, apesar das coisas ruins que nos acontecem, é porque o Senhor nos dá força para clamar. O segundo motivo, então, que nós temos para agradecer ao Senhor, apesar das coisas ruins, é que Ele nos dá força para clamar. Olha agora o versículo 3 e o versículo 4. A palavra de Deus diz assim: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e em tristeza. Olha o versículo 4, então, versículo 3, então, expõe o cenário em que o salmista estava envolvido. Ele diz aqui que laços de morte cercaram. Ele sentia a morte próximo dele, ele sentia a morte o cercando de todos os lados. E mais, ele coloca aqui angústias do inferno. Dardos inflamados do inferno foram lançados contra a vida do salmista. E a palavra de Deus diz aqui que ele caiu em tribulação e tristeza. Ele se prostrou, ele ficou prostrado, envolto aqui da sua tristeza, envolto aqui pelas suas angústias, envolto aqui esse aspecto de morte que estava rondando sua vida. E nesse momento em que todas essas coisas ruins estão o cercando, ele agradece ao Senhor. E ele agradece ao Senhor por quê? Porque o Senhor deu força para ele clamar. O versículo 4 diz assim: então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Percebo que não foi uma oração delongada, não foi uma oração rebuscada de palavras. Ele foi objetivo na sua oração. A força que o Senhor deu para ele clamar, ele foi objetivo. Porque ele estava tão atribulado, ele estava tão carregado de tristeza, que a sua oração foi exatamente essa: ó Senhor, livra-me a alma. Nós precisamos aprender a fazer também orações objetivas diante do Senhor, a colocar realmente o que está acontecendo no nosso coração, o que está acontecendo em nossas vidas, e isso independe do quadro que você se encontra, porque o salmista estava aqui envolvido com um aspecto da morte, angústia do inferno apoderaram-se dele, ele caiu em tribulação e tristeza, profundamente amargurado, profundamente triste, mas ainda assim ele encontra força. Então ele agradece ao Senhor, porque o Senhor dá forças para ele clamar. E a sua oração foi essa: ó Senhor, livra-me a alma. Qual é a oração que você precisa fazer nesse momento? Qual é a frase que você precisa e quer fazer e você precisa fazer nesse momento? Clame ao Senhor, ore ao Senhor, busque ao Senhor, seja objetivo, expõe o que está no seu coração, peça a Ele força para clamar. E nós encontramos aqui mais um motivo que o salmista tem para agradecer ao Senhor, apesar dos dias ruins. Ele agradece ao Senhor porque Ele é cheio de compaixão. No versículo 5, o salmista diz: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso.
Você precisa lembrar sempre dos atributos do Senhor. Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de justiça. Mas a palavra de Deus diz aqui que nesse momento em que o salmista estava envolvido com a sua tribulação, a palavra de Deus diz que o Senhor se mostrou compassivo a ele. O Senhor é cheio de compaixão para conosco. O Senhor sabe exatamente o que se passa na sua vida nesse momento. O Senhor conhece o que se passa no seu coração. E Ele vem não com julgamento, Ele vem não com um braço opressor, mas ao contrário, Ele vem até nós cheio de compaixão. E diz aqui que o nosso Deus, Ele é misericordioso. A palavra de Deus diz que Ele é o Deus que tem prazer na misericórdia. É o Deus que tem prazer quando nós nos achegamos a Ele. Seja que, como o salmista, vivendo um momento de tribulação, de pesar, de angústia, o aspecto de morte o cercando, seja esses momentos, ou seja também porque quando nós caímos por causa das nossas fraquezas, por causa dos nossos pecados, lembre-se disso. Quando nós clamamos ao Senhor, Ele vem cheio de compaixão, Ele vem cheio de justiça e Ele vem cheio de misericórdia. Por isso, mais um motivo para nós engrandecermos ao Senhor, porque Ele é cheio de compaixão para conosco. Sabendo disso, então, mais do que nunca, apresente seu coração diante dEle. Abra o seu coração, exponha as suas fraquezas, exponha as suas iniquidades. De repente, por causa dessa pandemia, seu coração se encheu de tanto temor, tantas dúvidas, tanta inquietação, tantas interrogações, e pode ser que você tenha blasfemado diante do Senhor, pode ser que você tenha duvidado do seu poder. Então esse é o momento de nós nos achegarmos diante dele e clamar pela sua bondade, pela sua compaixão e pela sua misericórdia. E mais um motivo que o salmista encontra aqui para agradecer ao Senhor. Ele agradece ao Senhor agora porque ele nos ergue do pó. Olha o versículo de número 6. Ele diz assim: o Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Que texto maravilhoso é sabermos que quando nós clamamos ao Senhor, seja por fraquezas, seja pelas tribulações que são pesadas, ainda que estejamos como salmista, prostrado em tribulação, em tristeza, em angústia, quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor é cheio de misericórdia, o Senhor é cheio de justiça, de compaixão. E aí ele continua dizendo: o Senhor vela pelos simples. Eu acho essa expressão muito bonita. Dá o entendimento de um cuidado contínuo do Senhor para conosco. O Senhor vela, o Senhor está ali cuidando, amparando. E a continuidade do versículo 6 diz: achava-me prostrado e Ele me salvou. Então é quando o Senhor nos ergue do pó, nos ergue desse momento em que nós estamos com o rosto prostrado, cheio de inquietação, mas quando nós clamamos, o Senhor está ali velando por nós, ainda que muitas vezes você se ache sozinho, ainda que muitas vezes você se acha à parte, ou ninguém está se importando com você, as pessoas não estão atentas às suas necessidades, mas saiba de uma coisa: o Senhor vela por você, o Senhor tem estado atento às suas necessidades, ao seu clamor, e a palavra diz aqui: achava-me prostrado e Ele me salvou. Que em nome de Jesus, hoje seja o momento em que o Senhor levante você da sua prostração, o Senhor levante você do pó, o Senhor esteja erguendo a sua cabeça, aprumando o seu corpo, mostrando a direção que você e eu devemos seguir. Apesar de todas essas tribulações que nós estamos vivendo, a vida continua, e esse continuar precisa ser focado em Cristo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós encontramos aqui mais um motivo que o salmista agradeceu ao Senhor, e teve motivo mesmo para agradecer, apesar de todos os males que o cercavam, é porque o Senhor aquieta a alma em meio às tempestades. Versículo 7 e 8, a palavra do Senhor diz o seguinte: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos e da queda os meus pés. Depois que o salmista expôs aqui como estava a sua situação diante do Senhor,
depois que ele expôs o seu coração, pois como estava sua alma, laços de morte cercando, angústia do inferno se apoderando dele, ele cai em tribulação, ele cai em tristeza, ele não tem força nem mesmo para clamar, o Senhor dá força a ele renova então o seu vigor, ele coloca-se diante do Senhor, o Senhor está velando por ele, o Senhor demonstra compaixão e misericórdia para com ele, e agora ele diz então, achava-me prostrado, o Senhor me salvou, e quando ele se sente seguro, é interessante, muito interessante essa expressão do versículo 7, porque ele diz, volta minha alma ao teu sossego. Essa é uma ordem que eu e você precisamos dar à nossa alma. Quando nós apresentamos as nossas queixas diante do Senhor, quando nós apresentamos as nossas angústias diante do Senhor, e quando o Senhor vem sobre nós e alivia sobre nós o nosso fardo, e tira de sobre nós a angústia e traz a paz no nosso coração, nós precisamos agora dar uma ordem para a nossa própria alma. No Salmo 46, verso 10, a palavra de Deus diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa é uma ordem que vem do céu. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas agora a ordem parte do próprio salmista. Ele diz, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Se você e eu já recebemos a ordem de, apesar de toda essa pandemia produzir terror, nós somos chamados então por Deus a aquietar a nossa alma diante do Senhor. Nós agora precisamos dar essa ordem a nós mesmos. Volta minha alma ao teu sossego. E o versículo 8, ele vai dizer a sua alma por que a sua alma deve voltar ao seu sossego. Pois livraste da morte a minha alma, pois livraste das lágrimas os meus olhos e livraste da os meus pés. Nós precisamos aprender a fazer esse exercício duplo. Primeiro, ouvir o Senhor bradando do alto céu, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E segundo, dar uma ordem bradante à nossa própria alma. Volta, minha alma, ao teu sossego. Que em nome de Jesus, o Senhor coloque motivos para nós engrandecermos ao seu nome, apesar de todas as tribulações que nos cercam. Nós encontramos aqui, nesse momento, alguns motivos que nós temos para agradecer ao Senhor, apesar das dificuldades. Agradecer ao Senhor porque o Senhor ouve as nossas orações. Agradecer ao Senhor porque Ele nos dá força para clamar. Agradecer ao Senhor porque Ele vem cheio de compaixão para conosco. Agradecer ao Senhor porque Ele nos ergue do pó. E agradecer ao Senhor porque Ele aquieta a nossa alma em meio às tempestades. Que assim seja na minha vida e assim seja na sua vida, em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor dê agora, Pai, essa ordem à nossa alma e que nós também possamos dizer à nossa alma, volta a minha alma ao teu sossego. Ó Deus, em nome de Jesus, nós clamamos para que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede a toda a razão humana, esteja aquietando e guardando a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Abençoe, Pai, a todos que estão nos ouvindo nesse momento e que essa palavra encontre guarida em cada coração. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus te fortaleça nesse momento de caos e lembre sempre de se achegar diante de Deus em oração, em contrição, sabendo que o Senhor é por nós. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém.